então partilhar convosco o fundo, a tela, que são os apontamentos que eu preparei para vocês. O que eu vos ia pedir era que, quando alguém quisesse intervir, que tivesse alguma dificuldade, que a minha explicação não fosse clara, que se sentissem completamente à vontade para colocarem as questões. Basta apenas levantar o braço ou mandar uma pergunta para o chat. Digam que querem falar da forma que acharem mais correta e nós daremos a palavra. Está bem? Está bem, professor, está bem. Estás a ver o meu ficheiro Word, não estás? Muito bem. Dentro do programa da Pedagogia Teológico-Pastoral, que o professor Florencio e eu próprio estamos a, digamos, que preparamos para a vossa formação, a mim compete-me trabalhar, digamos assim, 3 aspectos. O primeiro, o que é pedagogia divina; o segundo, o que é isso da experiência cristã; e, por fim, a Igreja como educadora. Claro que eu estou a fazer esta reflexão a pensar em professores de educação religiosa nas escolas. Eu estou a pensar que o meu interlocutor, aquele que nos está a ouvir, é um homem ou uma mulher que vai ensinar, ou que está a ensinar, educação moral e religiosa católica nas escolas, a partir daquela especificidade que, de alguma forma, no passado mês de novembro, já pudemos refletir. Por isso, quando falamos em pedagogia divina, estamos a usar uma palavra que tem muitos significados. Quando se fala em educação da fé, cada um pode entender coisas diferentes e é legítimo que seja. Por isso, eu defino que a educação da fé é o exercício humano e divino da entrega do dom da revelação divina, conservada na Igreja e transmitida mediante uma tradição viva e ativa a cada ser humano. Portanto, a educação da fé, e isto convinha ficar sublinhado, é um exercício, é uma atividade ao mesmo tempo humana e divina. Porque a Igreja transmite aquilo que ela recebeu, o depósito da fé, e que ela acredita, e porque acredita, transmite. A educação da fé não procura outra coisa que não seja que a experiência de Deus seja significativa para cada pessoa. Por isso, a educação da fé tem que estar vinculada àquilo que é a fé da Igreja, àquilo que é a sua vida, a sua maneira própria de ser. Claro está, e estamos aqui, que é preciso ressalvar a diferença entre catequese e educação moral e religiosa católica. Em termos de documentos da Igreja, que é por onde estamos a começar, de pensamento eclesial, ou se quisermos eclesiástico, a reflexão é feita sobretudo a partir da catequese. Aliás, a educação moral e religiosa católica, ou seja, o ensino da religião na escola, muitas vezes era exatamente igual à catequese. Agora já não, mas muitas vezes era. Mas em termos teológicos não há muita produção sobre aquilo que é a pedagogia do ensino religioso escolar. Essa produção, em bom rigor, é derivada da reflexão que nós fazemos a partir daquilo que é a missão evangelizadora, aquilo que é a catequese em geral. Por isso, se a catequese visa fazer discípulos de Jesus Cristo, a nossa tarefa como professores de educação moral e religião católica é ajudar os nossos alunos a fazerem uma síntese cultural a partir da tradição cristã, a partir daquilo que é a experiência moral e religiosa da Igreja Católica. Por isso, vamos à catequese ver, para daí tirarmos algumas leis e alguns princípios que nos vão ajudar, então, a viver e a perceber a nossa missão de professores de educação moral e religiosa católica. Dentro da Igreja, ou da tradição eclesial, melhor dizendo, há um conceito que é muito útil em termos pedagógicos, que é o conceito de iniciação. A iniciação cristã, tem implicações em muitos níveis, catequéticas, litúrgicas, eclesiológicas, espirituais, da história da Igreja, da patrística. A iniciação cristã tem muita possibilidade de abordagem.
Contudo, nós vamos olhar apenas naquilo que a missão educativa diz respeito, àquilo que a Igreja percebeu do modo como é capaz de levar as outras pessoas, ajudar aqueles que quiserem a descobrir a pessoa de Jesus Cristo. Logo, a Igreja tem consciência que ela apenas convida os interlocutores, aqueles que nos ouvem, a entrar na comunhão alegre com Jesus Cristo. E o modo como esse convite é feito de um determinado modo, com um determinado estilo. Esse modo e esse estilo chama-se pedagogia divina, que se refere ao caminho que leva a uma relação entre cada pessoa e Deus. A sua particularidade vem sobretudo da mensagem que deve transmitir. A pedagogia divina é influenciada pela mensagem. Claro que este binómio entre método e mensagem já está superado, mas neste caso concreto, vai reparar que a particularidade da pedagogia divina vem do facto de que a mensagem não é em bom rigor um conteúdo abstrato, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a Igreja aprende com aquilo que é a história da salvação, o modo como Deus se deu a conhecer, o modo como Deus se revelou. Por isso, a pedagogia divina, mais do que um conjunto de regras, um conjunto de princípios, é antes um estilo de educar, que assenta as suas raízes em convicções profundas e em atitudes ou opções pedagógicas fundamentais. Em bom rigor, penso que não se poderá dizer que existe, como nós hoje entendemos, uma pedagogia divina. Espero fazer-me entender bem. Não há uma pedagogia divina no sentido de uma pedagogia acabada. Existe sim, é um estilo de educar, existe uma pedagogia em sentido lato, que depois vai influenciar, vai ganhar corpo, vai concretizar-se nas diversas ações pedagógicas, que essas sim, no diálogo com as outras ciências, vão sabendo e vão aprofundando a sua maneira de ser e de estar. Há vários documentos da Igreja que nos ajudam nesta caminhada. A Catechese Tradenda, de 79, a Christi Fidelis Laici, de 1984, da Maranhão Matriz Sua, o Catecismo da Igreja Católica, também tem imensas informações que nos ajudam a perceber o que é isto da pedagogia divina. O Diretor-Geral da Catequese, como sabemos, é, de alguma forma, a lei de base do sistema educativo, diz-nos que Jesus Cristo se apresentou aos discípulos como mestre e, ao mesmo tempo, amigo, paciente e fiel. Por isso, a pedagogia divina inspira-se na maneira de ser e de estar do próprio Deus, que é paciente, que é amigo, que é fiel, que está sempre ao lado de todos, sobretudo daqueles que sofrem. Em termos latos, então, podemos dizer que pedagogia é a ciência que trata da educação, da arte de educar. Para isso, disponibiliza uma visão sobre o que é a educação, os fins que deve prosseguir, os conteúdos, os métodos, as técnicas e os instrumentos didáticos. Isto é a pedagogia como nós aprendemos na arte de ensinar. Contudo, quando se fala em pedagogia divina, está-se a reportar ao conceito educador que Deus é e sempre foi para o seu povo, a ponto de se poder dizer que a história da revelação, ela própria, é a história da pedagogia de Deus, que quer não só dar-se a conhecer, mas também convidar o ser humano à comunhão com ele numa comunidade muito concreta. Recordamos, por exemplo, que o termo pedagogo vem já lá da civilização grega, em que o escravo, o empregado, o escravo, levava a criança à escola, ao mestre, e depois trazia a criança do mestre para a escola e acompanhava a criança no trabalho, nos trabalhos de casa, nas tarefas que o mestre mandava. De tanto que o pedagogo acompanhava a criança, ele próprio tornava-se mestre, porque ele próprio sabia. Ora, a função do pedagogo é exatamente esta, é levar
alguém até a um conhecimento, levar alguém a adquirir uma competência. No caso concreto da pedagogia divina, é levar alguém à comunhão com Cristo. Ou seja, levar alguém a viver, cada ser humano, em comunhão com Jesus Cristo. Numa comunidade muito concreta. Não há pedagogia divina, peço desculpa, ou melhor dito de outra forma, a pedagogia divina não surte o seu efeito se o indivíduo não está em comunhão com Deus. Não entra em comunhão com Deus. E para viver em comunhão com Deus precisa de uma comunidade muito concreta. Por isso, a pedagogia divina trata-se mais de uma inspiração do que de uma concretização que há que seguir estritamente. Ou seja, não é um conjunto de regras e de passos que temos que seguir à risca, deixem-me usar a expressão, mas é um conjunto de princípios que, de alguma forma, ajudam a pessoa a pensar como é que Deus é educador. Por isso, pode-se referir e pensar a pedagogia divina também no seu auxílio para a educação moral e religiosa católica. Gostava de vos ouvir, se concordais comigo, se não concordais. Temos a palavra. Não falem todos ao mesmo tempo. Vamos solicitar a palavra levantando a mão. Ninguém está a levantar a mão. É que eu gostava de perceber se estou a ser claro convosco ou não. Sim. Penso que até o momento está sendo muito bom e claro a explicação. Obrigado, José. Obrigado. Então, eu como tenho este receio de não estar a ser claro, pedia-vos, por favor, que se houvesse alguma dificuldade, interrompessem e dissessem logo, está bem? Que assim também, assim, estando vós à vontade para fazer isso, eu também me sinto mais à vontade para ir percorrendo o caminho todo. Está bom? Está bem, professor. Certo. Está bem. Muito bem. Então a pedagogia divina é uma pedagogia com características próprias que se percebe à luz do diálogo entre Deus e o ser humano ou entre Deus e cada pessoa. Aliás, nós podíamos chamar à história da salvação a história do encontro. A história da salvação de Deus que vem ao encontro do ser humano e também o ser humano que vai ao encontro de Deus. A história da salvação como uma história de dois encontros. O ser humano que procura Deus e Deus que se dá a conhecer e que se quer encontrar com o ser humano. Claro que o ponto mais alto, o ponto culminante onde a humanidade e a divindade se unem é na pessoa de Jesus Cristo. Daí que a pessoa de Jesus Cristo ocupa um lugar central no modo como nós percebemos aquilo que é a pedagogia divina. E a pedagogia divina tem algumas características que eu vou começar por sublinhar. Primeiro, a pedagogia divina é a pedagogia da condescendência. O que é que quer dizer com isto? A condescendência, na sua etimologia, expressa o ato de descer junto com, ao mesmo tempo, estar. A pedagogia da condescendência, se quisermos, mostra-se muito bem quando nós, que somos adultos, chegamos ao pé de uma criança pequeninha e para falar com ela, para brincar com ela, nós abaixámos-nos, ajoelhámos-nos, curvámos-nos para estar ao nível da criança. Isto é a condescendência. É nós deixarmos a nossa altura, a nossa forma complicada de falar e baixar ao nível da criança e falar palavras simples e fazer coisas simples para que a criança perceba. Isto, em bom rigor, é a imagem da condescendência. Claro que a condescendência é também aplicar, digamos assim, a capacidade do outro, pôr-se ao seu nível. Assim, a condescendência divina, como característica principal da pedagogia de Deus, caracteriza-se pelo movimento de Deus para estar ao alcance do ser humano, para dialogar. Ou seja, Deus dá-se a conhecer em linguagem humana. Deus dá-se a conhecer com palavras e gestos humanos em Jesus Cristo.
Por isso é um caminho que nunca podemos esquecer. Se Deus se dá a conhecer em palavra e linguagem humana, é na nossa humanidade muito concreta que nós conhecemos a Deus. Quem quer fazer uma experiência de Deus, quem quer ser educado na fé, é educado também para ser homem e mulher em plenitude. Por isso, a pedagogia divina não se diz numa série de técnicas educativas, mas antes no ato de ver, no modo de ver o ato educativo e o seu estilo próprio. Por isso, uma técnica, uma dinâmica é boa ou má, consoante permite ou não o diálogo de cada pessoa com Deus a partir de uma linguagem própria da fé, que é uma linguagem humana. Se é a linguagem, se na condescendência Deus vem ao nosso encontro, faz-se um de nós, assume a nossa natureza humana, e para dizer aquilo que nós dizemos no credo, fez tudo igual a nós, exceto no pecado. Se ele é assim tão condescendente connosco, o objetivo dele é o encontro, encontrar cada um. E encontrar cada um com o objetivo de dialogar. O dialogar é, se calhar, a palavra mais próxima para dizermos o que é pedagogia da fé, ou pedagogia religiosa. É o diálogo. E o diálogo acontece entre pessoas que estão, digamos assim, ao mesmo nível e que procuram o mesmo objetivo. Deus desceu, fez-se um igual a nós, em Jesus Cristo, está ao nosso nível e quer falar connosco. Aliás, há uma expressão muito interessante no livro de Baruch, que diz que Moisés era um homem de fé, porque falava com Deus como um amigo fala ao seu amigo. Reparem que coisa bonita. O Baruch, é o livro do Antigo Testamento, diz ele, Moisés era um homem de fé, porque falava com Deus como um amigo fala com o seu amigo. Eu acho esta frase lindíssima. Porque é o diálogo efetivo. O diálogo é, eu estou com os meus amigos, estamos a dialogar, eu não quero, deixai-me usar a expressão, levar a minha, impor o meu ponto de vista, nem o meu amigo tem essa intenção, o que é, através do diálogo, vamos nos encontrando, vamos modificando aquilo que não está bem e vamos melhorando aquilo que está bem, mas pode ainda ser melhor. Por isso, a palavra de Deus, mais do que uma mensagem, é algo ou alguém. A palavra de Deus, recordei o Evangelho de João, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, é palavra. E essa palavra é alguém, é uma pessoa. É uma pessoa. Pelo que a pedagogia tem como objetivo preponderante não apenas transmitir conteúdos a serem conhecidos, mas proporcionar um diálogo, um encontro entre pessoas. Se não, pensemos nesta experiência que se calhar já todos tivemos. Há um fim de tarde que estamos livres, vamos estar com os nossos amigos e gastamos um bom bocado de tempo a falar com os nossos amigos. Quando voltamos à nossa casa, o que é que ficou na nossa memória? Claro que ficou tudo, mas o que é que ficou mais vivo? O que é mais prazenteiro? O que é que foi melhor? Foi o que nós falamos ou o facto de nos termos encontrado através do diálogo? Eu estou convencido. O diálogo. Exatamente, Alda, obrigado. Eu estou convencido que é muito mais prazenteiro. Encontramos-nos, falámos uns com os outros, estivemos um bom bocado, foi bom. E depois, o que é que falaste? O conteúdo em si vem a seguir. O essencial é o encontro entre pessoas. O essencial é, através do diálogo, eu digo-me, os meus amigos dizem-se, ouvimos-nos uns aos outros e pomos-nos em comum. Por isso é que há coisas que nós só dizemos aos nossos amigos. Porque são coisas muito nossas. É o diálogo mais profundo, mais intimista. Por isso é que nós nos sentimos muito mal quando partilhamos uma coisa muito profunda com alguém e esse alguém não soube guardar segredo.
Logo, o que eu quero dizer com isto é tornar presente que o diálogo expõe-nos a nós mesmos. Nós, no diálogo, dizemos quem somos. Dizemos quem somos numa relação de amizade, procurando cultivar a amizade com alguém. Por isso, a finalidade da pedagogia da fé procura essencialmente, e se pudessem, sublinhassem isso é que era ótimo, procura essencialmente fazer que alguém se ponha não em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da Santíssima Trindade. Reparei, é fazer com que alguém se ponha não apenas em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. O contacto é muito simples. Ter o contacto de alguém é ter uma informação. Ou se quiseres, podes entrar em contacto comigo, tens o meu e-mail, podes ter o meu número do WhatsApp. Entrar em contacto é muito fácil. É só ensinar a alguém como é que funciona o telemóvel, como é que funciona o WhatsApp e ele entra logo em contacto. Entrar em contacto é fácil e rápido. O que é mais demorado e exige tempo é estar em comunhão e intimidade. Comunhão e intimidade nós temos com aqueles que nos vamos acompanhando, no qual vamos crescendo em amizade, no qual nos vamos considerando e valorizando reciprocamente, a ponto de nos influenciarmos uns aos outros. Por isso, a educação da fé não visa apenas dar conteúdos para a cabeça, mas sim levar a pessoa à comunhão e intimidade com Jesus Cristo e, por Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade. Por isso, a pedagogia da fé, que é a pedagogia da condescendência, do encontro e do diálogo, é uma pedagogia cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro. Cristo está no centro. É ao estilo de Cristo e pela mediação de Cristo que, na tradição cristã, se pode entrar em comunhão com a transcendência. Por isso, a pedagogia divina caracteriza-se pelo seu permanente convite ao encontro e diálogo com Jesus Cristo. Pelo que é de substancial importância a relação interpessoal entre todos os elementos que intervêm no processo educativo. Se nas outras áreas em que a criança é educada na escola pode ser, eu sei que não é suficiente, mas pode ser suficiente a criança aprender umas coisas, ficar a saber um determinado conjunto de matéria, ser capaz de resolver uma série de problemas que lhe são colocados. Na educação da fé não é assim. A criança, para além disso, ou se quisermos, antes disso, antes de saber conteúdos, antes de ser capaz de identificar situações, tem que cultivar uma relação pessoal entre todos. Entre todos. Tem que ser alguém que vive de uma forma capaz de tornar possível a compreensão da fé. Por isso é que quando nós falávamos em novembro e refletíamos sobre o perfil do professor de Educação Moral e Religião Católica, ele é essencialmente esta pessoa que faz pontos, esta pessoa que promove a comunhão, esta pessoa que é capaz de alguma forma, colocar-se numa posição que faz pontos, faz convergência entre todos. A pedagogia dos sinais e da experiência. Eu não ponho isto aqui é uma música do Padre Zezinho. Aquela música, Um Dia Uma Criança Me Parou. Lembrais qual é? Sim. Se puderes, esta música, de alguma forma, sintetiza bem aquilo que é a pedagogia cristocêntrica. O que é necessário para ser feliz? Estou a citar a música. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. O que é preciso para ser feliz é isto. No fundo, o que esta música nos diz de uma forma muito sábia e que nos fica no ouvido, eu já ouço esta música há muitos anos, é que a educação da fé acontece pelo aprender a viver ao estilo de Cristo. Por isso eu sei quem é Cristo e interessa-me quem é Cristo, os santos e toda a história da salvação, não como quero saber a história da África ou a história da América, por exemplo,
mas porque eu quero saber como é que vive, como é que viveu, o que é que faz, o que é que fez aquele que é o meu modelo. Portanto, eu quero saber coisas de Cristo para pensar, viver e amar ao estilo de Jesus Cristo. Claro que temos aqui um problema. Deixem-me dizer isto, problema no sentido nobre da palavra. É que a Deus nunca ninguém o viu. Nós não tocamos Deus diretamente. Nós tocamos Deus sempre através das mediações. Através de sinais que para nós ganham um significado muito grande. Por isso, a pedagogia da fé é sempre uma pedagogia de sinais. Através de sinais, através de um significante, de alguma coisa, nós somos capazes de dar o salto simbólico e pensar o significado. Por exemplo, nós usamos a imagem da vela. O que é que a vela significa na tradição cristã? Significa a luz. A luz de Cristo. A luz de Cristo. E, José, porquê que você diz logo a luz de Cristo? Eu digo a luz porque, na verdade, é isto que simboliza. Mesmo no batismo, quando uma criança é batizada, logo é apresentar uma vela. Olha, esta é a luz de Cristo que lhe serve para iluminar, para guiar, para a sua vida, digamos assim. Para ver... Eu, ao ler o texto que nos enviou, eu revejo totalmente neste texto, sobretudo falo do catecúmeno. Porque eu fiz este percurso e depois eu batizei-me 14 de abril de 2006, então tinha já 14 anos, então eu fiz todo esse percurso de iniciação, então eu revi claramente neste texto todas essas coisas que eu vivi, eu recordei o meu batismo, e já agora muito obrigado por me ter ajudado a recordar mais uma vez o meu batismo. Obrigado, José, mas ainda bem que o senhor disse isto, portanto, do que é a luz, porque você recorda do batismo, se calhar recordamos da vigília pascal. O que é que quer dizer com isto? Os sinais em si são ricos, porque a vela é um sinal rico, não é? Em si tem capacidade de significar, mas significa aquilo porque nós sistematicamente vamos recordar o seu significado. A vela que ilumina é a vela que nos ilumina com a luz de Cristo. Então nós temos uma série de acontecimentos que, ao gesto, nós justificamos ou ilustramos com a palavra. Por isso aqui este documento é Dei Verbum, que é um documento do Vaticano II, diz isto: Deus, para se revelar, recorreu a ações e palavras intimamente relacionadas entre si. Se puderem, se tiverem aí os apontamentos ao lado, sublinhem assim aqui. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Ações e palavras intimamente relacionadas. Deus não se deu a conhecer apenas por palavras, como quando nós telefonamos. São só palavras. Ou então, não fez apenas coisas e a gente ficou a saber o que é que ele quer dizer com aquilo. Imaginai, por exemplo, que não estamos todos na mesma sala, não é? Mas eu chegava... Vamos imaginar que estamos todos na mesma sala, um ao lado dos outros. Eu chegava ao pé de um colega qualquer, um que estivesse nas primeiras filas, e entregava-lhe o meu relógio. E não dizia nada. O que é que eu estava a fazer? Simplesmente uma ação. Sim, mas porquê é que eu fiz aquilo? Simpatizou. Está a pedir para controlar a obra, fazer um gesto. Mais ou menos um tipo de relação. Como diz, Lúcia? O gesto foi com ele. Eu creio que ninguém sabe o que é que o professor está a fazer. O professor pode explicar isso. Pois, é exatamente isso. O gesto sem palavras, o gesto é equívoco. Reparai, estávamos na aula, uns colegas disseram, ele fez aquilo que é para ele controlar, para quando tiver chegar a hora de acabar a aula, para ele o avisar.
O outro pode dizer, ele fez aquilo porque se calhar o relógio nem era dele e estava a devolver o relógio ao seu dono. Todas as interpretações são legítimas. Mas se eu, além do gesto, explicar, olha, pega no relógio porque este relógio foi o teu primo que me pediu para tu entregar. Eu, ao dizer, expliquei o significado daquele gesto. Reparei, Jesus Cristo, toda a Sagrada Escritura, mas Jesus Cristo fez isto muitas vezes. Ele faz ações, todos os profetas do Antigo Testamento, que eles fazem essencialmente isso. Há uma ação e depois Jesus Cristo explica o significado daquela ação. Por exemplo, ele conta uma parábola, a parábola do semeador, e depois explica o que é semente, o que é a terra pouco profunda, que tipo de terreno estamos a falar. Ou então, no capítulo 6 de São João, quando ele, depois de fazer a multiplicação dos pães, o gesto, explica o significado mais profundo que aquele gesto tem. Como, por exemplo, quando ele lava os pés aos discípulos, na última ceia, ele, ao São Pedro, diz, não, se vai lavar os pés, não quero que faças isso. Não, eu lavo-te os pés para tu perceberes que ninguém é maior do que o mestre. E se o mestre lavou os pés aos discípulos, vós também deveis fazer o mesmo. Ou seja, deveis viver numa atitude de serviço. O gesto, dei o exemplo do relógio, podia ser outra coisa qualquer, lembrei-me agora. O gesto só percebemos o seu verdadeiro significado se estiver junto com palavras. Há ações, gestos e palavras intimamente relacionadas entre si. O gesto é explicado pela palavra, mas a palavra também ganha força consoante o gesto. Um outro exemplo. Imaginai que estamos, que eu estava a dizer que gosto muito dos meus pais. Eu gosto muito dos meus pais e falo, e gosto. Mas, se eles precisarem de alguma coisa, se eu os puder ir visitar e eu nem os ajudo, nem os vou visitar, as palavras estavam em contradição com gestos, não é? Por isso, os gestos dão credibilidade à palavra ou não. Quando alguém diz, eu gosto muito dos meus filhos e esforço-me o mais que posso para conseguir dar-lhes uma boa educação, a palavra é confirmada pelos gestos. Vede, por exemplo, no caso de Jesus Cristo. Ele diz àquele indivíduo que o colocaram a pé dele com uma enxerga, vai, os teus pecados estão perdoados. E os outros dizem, só Deus é que pode perdoar os pecados, estás tu agora a dizer isso. Então Jesus Cristo continua, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te e anda. A palavra foi confirmada, mostrou que tinha valor pelo gesto que a acompanhou. Por isso a pedagogia divina é uma pedagogia que articula sempre palavras e ações. Não é nem só palavras, nem só ações. É palavras e ações intimamente relacionadas entre si. Há um bocado o nosso colega falava-nos da vela como a luz de Cristo, porque quase sempre que nós pegamos na vela, nós rezamos ou ouvimos alguém dizer eis a luz de Cristo. Inclusivamente nós temos muitas músicas da igreja que nos recordam isto. Por isso, a educação da fé implica ao mesmo tempo propor a palavra e propor ações muito concretas. Ações essas, digamos assim, que fazem com que a educação da fé não se limite a narrar ações e palavras divinas, mas ajuda a que seja descoberta na vida e história de cada pessoa a ação salvífica de Deus. Dito de uma forma diferente, nós não só narramos palavras, que são palavras de Deus, e ações, intimamente, mas ajudamos a tomar consciência que a vida de cada pessoa é um lugar onde Deus se dá a conhecer.
Por isso, a palavra, peço desculpa, a educação da fé é essencialmente um ajudar a descobrir a presença de Deus na vida de cada pessoa. Por isso, a educação da fé é também a leitura e interpretação religiosa das experiências mais profundas. Educar na fé é ajudar a perceber de uma forma mais profunda o significado daquilo que está a acontecer, ajudando cada pessoa a perceber à luz de Cristo o que é isto de ter uma vida nova. Por isso, para cada pessoa se identifique com Jesus Cristo, ele terá que fazer de alguma forma uma reflexão teologal, ou seja, através da fé, da esperança e caridade, ser capaz de perceber na sua própria experiência a experiência de Deus que atua na sua vida. Claro que para perceber a experiência de Deus que atua na sua vida, precisa de ter, deixai-me usar a expressão, uma lente, uma chave de leitura que possa, de alguma forma, identificar como isto é Deus que fala. Recordai, por exemplo, a vocação de Samuel. Como sabemos, Samuel foi morar para junto do sacerdote e à meia da noite ouviu Samuel, Samuel. Então ele pensava que era o sacerdote que o chamava. Fala, diz-me o que é que tu percebes. Eu não te chamei, pá, volta para a cama. Ele lá volta para a cama. Passado um bocado, volta a ouvir essa voz e ele vai outra vez ao sacerdote. E o sacerdote percebeu que acontecia ali qualquer coisa. Então disse-lhe, quando voltares a ouvir isso, responde, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim aconteceu, e depois Samuel iniciou este diálogo com Deus. A nossa função como educadores da fé é exatamente esta. Ajudar a pessoa a identificar quais são os sinais através dos quais Deus se revela, Deus se dá a conhecer, para depois o ensinar a entrar em diálogo com Deus e a digamos assim, ter palavras, ter conceitos, ter conhecimentos que o ajudem a perceber a ação de Deus na sua vida. Por isso, a experiência é a mediação necessária para explorar e assimilar as verdades que constituem o conteúdo objetivo da revelação. Dito de outra forma, não se percebe Deus sem ser na ação. Não se percebe Deus sem ser na ação. Se eu não atuo, não vivo, não ponho em prática aquilo que são os ensinamentos que eu ouço, eu nunca entendo. Porque a fé não se entende com a cabeça, entende-se com a vida toda. Outra característica da pedagogia divina é que a pedagogia divina é uma pedagogia da comunidade e da comunicação. Deus, respeitando o ser humano, vem ao encontro do seu povo e oferece-lhe a salvação através de um povo, pois a comunhão com Deus realiza-se sempre através de uma comunidade. Daí que podemos dizer que mostrar Deus a alguém é mostrar as comunidades daqueles que acreditam e vivem a fé nesse mesmo Deus. Nós agora estamos assim muito numa época deixem-me usar, não bem a palavra, dos audiovisuais. Os nossos jovens agora não querem ouvir, querem ver, querem tocar, querem experimentar. E está muito bem. Nós podemos mostrar-lhes Deus assim. Como? Mostrando uma comunidade. Uma comunidade. É aqui, nas diversas articulações da comunidade eclesial, que a educação da fé tem as condições necessárias para ser fecunda. É numa comunidade eclesial completa, onde nós temos todas as mediações necessárias para entrarmos em diálogo com Deus. O que implica, logo, a utilização de linguagens da fé. A oração, o louvor, a repetição de fórmulas, a palavra de Deus, portanto, a palavra da Escritura, a liturgia, tudo isto são formas pelas quais nós dizemos e comunicamos a nossa fé. Por isso, a linguagem da fé não é aprender um idioma distinto, não é eu estou a falar português e vou aprender a falar outra língua, a língua dos espanhóis, vou aprender a falar espanhol. Não. A linguagem da fé
é na mesma em português que nos estamos a falar. Só que o significado que damos às palavras e expressões remetem-nos e dizem-nos uma relação com a transcendência. Por isso a linguagem da fé é exatamente uma linguagem simbólica. A partir daquilo que dizemos, por exemplo, para usar o exemplo de há um bocado, uma vela, nós não estamos apenas a olhar para um objeto de cera que, acendendo, dá luz. Não. É isso. Mas é uma linguagem... Dizendo a vela em termos de fé, é um objeto que nos recorda e através da qual nós afirmamos que a nossa vida é mais luminosa e tem mais luz, vê-se com mais clareza quando é vista com a luz de Cristo. Portanto, a linguagem da fé é usarmos as palavras e expressões que fazem parte da nossa cultura, mas dando-lhes uma conotação, uma entoação própria da fé. E agora vou fazer assim uma pergunta, também para eu descansar a garganta e para vocês falarem um bocadinho. E esta pergunta é uma pergunta, assim, uma pergunta que não há respostas corretas. Há questões que se podem colocar e a justificação que vocês derem é que é importante. A pergunta é esta. A escola será um lugar autossuficiente para a educação da fé? Vamos lá falar. Boa tarde. Eu penso que não. Até porque o lugar para a autossuficiência, para educar, para a educação da fé, você pode procurar em muitos lugares, não é? E durante toda a sua vivência, todos os momentos da sua vida, você passa o tempo todo a educar, a descobrir, a viver. E a escola é um lugar que é muito insuficiente para se fazer toda essa vivência. Obrigado, Manuel. Quem nos ajuda e nos dá mais a sua opinião? Como digo, não há respostas certas e erradas. O interessante é a justificação que nós damos. José Lino, faz É o seguinte. O José Lino levantou o braço. Obrigado. Eu acho que a escola, por si só, não é autossuficiente para a educação da fé. Poderemos encontrar na escola pessoas que nos ajudam a inspirar, a encontrar o caminho para chegarmos a esta questão da educação da fé. Podemos encontrar. Mas uma escola que o projeto educativo não tem nada a ver com a religião, ou voltar para a religião, como nós temos, por exemplo, escolas católicas, que têm uma identidade própria e que está especificamente virada, não é para a religião, mas também que tem esta disciplina incorporada, e um projeto educativo ligado à religião, onde se vive a religião, onde se pratica, onde esta ação é demonstrada, onde esta experiência é vivida, claramente esta escola está mais em condições da educação para a fé. Mas numa escola onde não se vive, não se pratica, não se tem esta experiência da vivência da fé, onde a ação e, portanto, a ação e o gesto estão totalmente separados uns dos outros, enquanto que noutras escolas não, nós temos o quê? Essas ações e esses gestos, ou seja, as palavras e as experiências dão corpo, dão a explicação, da consistência àquilo que nós acabamos de falar agora, sobre a questão de gestos sem palavras. Agora, nas escolas católicas nós temos gestos, palavras, vivências, práticas para mostrar, digamos assim, e a explicação, esta linguagem da fé simbólica para explicar o sentido da educação cristã. Acho isso. Obrigado, José Lino. Vou então por ordem. Filomena da Silva. Levantou a mão? Sim, boa tarde. Boa tarde. Então. Filomena? Sim, professor, eu também, no meu caso... Não estão a me ouvir? Muito mal. Sim, como estava a dizer, eu acho que não só a escola é o lugar suficiente para uma educação da fé, mas sim, um ser humano
aprende, não só na escola, mas sim aprende em casa a educação da fé, aprende na catequese, aprende na comunidade onde ele está inserido, todos os dias da sua vida. E que só a escola em si também não educa, mas sim toda a comunidade e ajuda a educação da fé. Obrigado, Filomena. Colocou a questão no ponto essencial. A escola por si só também não educa. É um instrumento importantíssimo, mas não é suficiente. Obrigado. Maria Emília. Sim, senhor professor, boa tarde. Diga-me. Olha, o primeiro lugar para qualquer tipo de educação é no seio da família. Depois passa para a comunidade onde o indivíduo está inserido. A escola em si capacita o indivíduo para pôr em prática e seguir o que ele conseguiu no seio da família, a educação da fé. Mesmo seja não sendo a educação da fé, mas também a educação pessoal e social. Se o indivíduo não for bem educado no seio da família, no seio da comunidade onde ele está inserido, dificilmente irá ser bem educado na escola, seja qual for a educação. Obrigado. Obrigado, Maria Emília. Arnaldo. Arnaldo, o senhor pediu a palavra. Não, é assim, eu não queria aqui contrariar os meus colegas, mas primeiramente... Ser livre, homem, ser livre. Sim, com certeza. Eu pergunto que tipo de escolas é que estamos a falar, porque imaginemos se temos uma comunidade, por exemplo, que temos uma escola, imaginemos uma comunidade pequena e temos uma escola onde se reúne e se oferece tudo sobre a fé cristã. Isso quer dizer que nessa escola podemos ter tudo. Então nós não podemos escolher que na escola não se pode ter, não se pode... Como se diz aqui, não será a escola um lugar autossuficiente, porque se essa escola é utilizada para ensinar e educar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, todos os ensinamentos, eu creio que essa escola pode ser suficiente, sim. Dependendo, como eu disse primeiramente, que tipo de escola que estamos a falar. Por exemplo, antigamente aqui em Cabo Verde, tínhamos a escola Padre Muniz, onde se lecionava, a primeira universidade, que é a universidade aqui de São Nicolau, eu creio que é universidade ou não é universidade, como se diz? Seminário. Seminário Liceu. Seminário Liceu. Ali dava-se tudo nessa escola, não se dava? Então, nós não podemos dizer que essa escola, por exemplo, não é autossuficiente. Sim, dependendo da escola, do que se ensina. Essa era a minha opinião. Muito obrigado, Arnaldo. Gracelinda? Sim, Anila, estamos em grupo, eu e a Gracelinda. Ok, está bem. Também, boa tarde. Boa tarde. Eu penso que a escola pode ser autossuficiente, conforme, dependendo da escola. Só que para complementar, devemos também ver as outras instituições, normalmente a família, a sociedade, e outras instituições que podem ajudar o indivíduo a desenvolver-se na educação da fé. E a igreja, também queria dizer. Obrigado. Era isso, porque os colegas também já disseram a maioria das coisas. Obrigado. Irmã Cândida? Irmã Cândida Maria? Bom, já não fala, paciência. Maria Leonilde? Sim, senhor padre. Estão a ouvir-me? Sim, muito bem. Estão a ouvir-me? Sim. Boa tarde. Boa tarde, senhor padre. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos, porque eu acho que hoje eu utilizei uma pedagogia divina para poder entrar nesta aula. Porque tentei entrar várias vezes, nem sei quantas vezes, e quando, por último, disse assim: oh, meu Deus, vale-me, a esperança é a última que morre. Então eu rezei, vinde Espírito Santo, depois no final eu não sei como é que eu consegui entrar, entrei direto mesmo. Hoje foi um dia muito feliz para mim, não é? Então, para responder a questão,
isto é, para partilhar o que eu posso, para dar a minha colaboração. Eu acho que a escola contribui grandemente para a educação da fé. Isto é, dependendo do contexto, ou seja, do modo como foi introduzido a utilização de programas, de meios, de métodos, enfim, de muitas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que com a introdução da educação moral, religiosa e católica, não é? Isso contribui para a educação da fé, de modo que, por exemplo, se tomarmos em conta o perfil de professor, que deve ser o perfil do professor desta disciplina, deve ser um perfil de acordo com tudo o que nós já vimos na outra disciplina da identidade, não é? E então, para educar é necessário utilizar pedagogias, sobretudo pedagogia divina. Então, se o professor utilizar corretamente a pedagogia, então, nesse caso, eu penso que irá contribuir grandemente para a educação na fé e, em colaboração com a igreja também, que tem esta missão, será muito frutífero. É a minha contribuição. Obrigado. Irmã Cândida, já está online agora? Sim, sim. Então diga lá. No meu ponto de vista, a escola sozinha não, mas é um dos meios. E se repararmos, o senhor padre, na sua exposição, falou da comunidade. A escola é uma comunidade. E o professor é uma presença. E agora, o professor pode influenciar o aluno para ajudar, como pode e projetar também o parte negativo. Tudo depende da direção do professor, mas a escola é um dos meios. Por si não é, sozinha não, mas é um dos meios. Imprescindíveis. Porque aí está a comunidade. Obrigado, irmã. Sãozinha Elizabeth. Ok, obrigada pela palavra, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que a escola por si não é autossuficiente na educação da fé. Primeiramente porque a fé é vivida numa comunidade e também num meio. Então a escola é uma simples aliar assim na formação da fé das pessoas. Por quê? Porque se disséssemos que a escola é autossuficiente na educação da fé, onde deixamos a catequese, onde deixamos as instruções que as famílias têm essa responsabilidade de educar as crianças na fé desde as pequenas idades da vida, por exemplo, onde deixamos os pastorais, onde deixamos os outros meios. Então a escola simplesmente ajuda de que maneira? E para que tenhamos sucesso na nossa educação da fé no meio escolar, podemos dizer, precisamos de facto desta pedagogia de vida que nos ajude a ir mais além no nosso ensino, diferenciando dos outros ensinos também escolares. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Sãozinha. Ainda temos a Vera, que quer falar, faz favor. Sim, professor, boa tarde. Diga. Eu estou de acordo com o que as minhas colegas estão a dizer. De facto, a escola é uma instituição, como sabemos, e numa sociedade, uma instituição para funcionar sem ligação com outra instituição é muito impossível. Então, portanto, nesse sentido, eu concordo que a escola não será um lugar autossuficiente para uma educação da fé, na medida em que vai precisar da família, da igreja e de outras instituições que estão ligadas para o mesmo assunto. Então, portanto, na minha opinião, eu acho que, até porque num dos documentos que tinha lido para fazer o trabalho do professor Florencio, mostra que o ensino religioso católico
E ao ser integrado nas escolas, deve estar em concordância com as outras disciplinas, não ficar em particular. Então, isso mostra, de certa forma, a necessidade de apoio da ligação de outras instituições, outros ensinos para ganhar uma autossuficiência em si. Obrigada, professor. Obrigado, Vera. Ainda há algumas pessoas que pedem a palavra. Nós, neste momento, estamos digamos assim, a chegar a uma altura em que, basicamente, nos repetimos. Portanto, eu vou dar a palavra, se quiserem dizer alguma coisa nova, se não, passávamos à frente, está bem? A dona Alda quer falar. Faz favor. Dona Alda? Bom, não está a sair. Está bem. É só para complementar e dizer que portanto, a escola não é um lugar autossuficiente para a educação da fé, e também para dizer que a família, portanto, a educação vem da família, não é? Portanto, a família tem um papel importante. Por exemplo, uma criança nascer numa família que tem uma religião católica, que são praticantes, que vão à missa, que vai à missa, então ele já tem esta educação. Então, a escola, como os outros colegas já disseram, ela faz parte da comunidade, portanto, ele vai complementar aquela educação que ele veio, que veio da família, portanto, veio de berço. Uhum. Portanto, só a escola, se não tiver a ajuda da família, não é um lugar suficiente para a autossuficiência, para a educação da fé. Muito obrigado. Penso que estamos todos de acordo em dizendo que a escola, e uma vez ou outra, e bem, que tipo de escola estamos a falar, que tipo de recurso estamos a propor, que não é autossuficiente. Isso é importante que tenhamos presente. A escola não substitui, nem é um meio autossuficiente. Se eu aplicar aquilo que são os princípios da pedagogia da fé, então sim eu vou perceber que posso, como professor, criar pontes, estabelecer relações e, acima de tudo, valorizar e potenciar aquilo que é a experiência de cada aluno para aí ajudá-lo a descobrir e a integrar, e disseram muito bem, em diálogo e em harmonia com as outras áreas do saber, aquilo que é a experiência religiosa do indivíduo e, a partir dela, fazer uma síntese cultural de forma consistente. Por isso, a educação da fé é essencialmente um dar nome à experiência de transcendência. Se educação da fé pode ser sinónimo de diálogo, é um diálogo que ajuda a compreender a experiência de transcendência. A experiência de transcendência, então, é a relação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com Deus. A experiência, quando se fala em experiência, não é aquela experiência de laboratório. É a experiência como aquela propensão imediata para nós recebermos algo que nos é dado. Daqui a importância do ver. Vou tentar dar um exemplo. Imaginai que estamos a tentar explicar alguma coisa a alguém. Como é que funciona uma coisa, como é que aquilo se resolve, uma determinada situação. E a pessoa está a perceber. Melhor, está a tentar perceber. Quando ela percebeu, diz, já estou a ver. É o eureka dos gregos. Já estou a ver. Isto é que é a experiência. A experiência não tem que ser apenas algo exterior. Pode ser também uma percepção interior de algo que eu não via e que agora ficou claro para mim. A experiência como apreensão imediata de algo que nos é dado a ver. E essa forma de conhecer caracteriza-se por constituir a captação imediata de uma realidade interna ou externa ao sujeito. Este tipo de conhecimento, mesmo quando se refere a um objeto exterior, tem implicações na vida do indivíduo. Implicam, transformam e, de alguma forma, reorganiza o seu mundo. Por isso, uma experiência de transcendência, deixai-me usar a expressão, faz o sujeito.
O sujeito é capaz de fazer experiências de transcendência, mas quando elas acontecem, essa mesma experiência faz o sujeito, marca o sujeito. É de tal maneira impactante na sua vida que aquela experiência marcou. Então é daqueles acontecimentos que se diz, isto marcou a minha vida. A partir daqui, eu já não sou capaz de ser igual. Claro que isto são as experiências limite. Acontece raramente. No nosso dia-a-dia, salvo honrosas exceções, nós não temos assim experiências tão fortes, tão marcantes. Vamos tendo experiências menos vincadas, menos espetacular, deixai-me usar a expressão. Mas são experiências que todas pequeninhas, mas todas somadas, fazem com que nós sejamos aquilo que somos. Por isso nós somos o que somos através ou por causa das experiências que nós fizemos. Daí que ter experiência de transcendência é importante para se ter uma determinada identidade crente. Por isso, e voltamos aqui à questão da linguagem, este conhecimento imediato é sempre mediado pela cultura e pela sociedade onde o indivíduo se insere. O ambiente onde nós vivemos, a língua que falamos, aquilo que nós falávamos há um bocado, a família, os amigos, a comunidade, faz-nos. Porquê? Porque nos dá uma linguagem através da qual nós podemos pensar, dizer e partilhar as nossas experiências mais íntimas, as nossas experiências de transcendência. Daí que a educação da fé é muito importante, porque se todos temos experiências de transcendência, é verdade, podemos não ter linguagem, não ter palavras para sermos capazes de dizer aquilo que nos está a acontecer. Por isso, narrar experiências de outros crentes, por maioria de razão, narrar experiências daquelas que aparecem na Sagrada Escritura, é importante para que o indivíduo adquira a linguagem e seja capaz de, quando isso acontecer, ser capaz de identificar a sua experiência também como uma experiência de Deus. Por isso, a experiência de transcendência, que dá o verdadeiro conhecimento da fé, é aquela que dá a identidade cristã. Nós somos cristãos não por aquilo que sabemos, mas por aquilo que experimentamos. E a partir do momento em que experimentamos algo bom, prazenteiro, em estar em união com Cristo, então sim, tornamos-nos bons cristãos. Por isso, quando o ser humano deixa a pretensão de se realizar a si mesmo, ou constata esta impossibilidade, abandona a postura de desespero e aceita ser a partir da realidade que lhe permite ser. Assume uma postura de confiança radical, de fé. Onde é que eu quero chegar com isto? Pela pedagogia da condescendência, pela pedagogia dos sinais, pela pedagogia do diálogo, pela pedagogia da comunicação, nós vamos nos apercebendo que na tradição cristã, ser crente é deixar de se centrar em si e de se considerar autossuficiente para se centrar noutro, esse outro é Jesus Cristo, e viver a partir dele. O exemplo mais acabado é São Paulo quando diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Reparem um exemplo do crente, alguém que descentrou-se completamente de si, já não sou eu que vivo, e centra-se totalmente em Cristo. É Cristo que vive em mim. Por isso, através da experiência de transcendência, nós deixamos de estar centrados em nós mesmos, antropocentrismo, centrados no ser humano, e passamos a um teocentrismo, centrados em Deus, viver a partir de Deus. Para isso, é importante uma atitude que é a atitude de confiança. E não há uma atitude de confiança sem uma atitude de sermos amados incondicionalmente, peço desculpa. Daí que a família aqueles ambientes onde nós crescemos desde tenra idade, o melhor que nos podem fazer para educar alguém na fé, de forma saudável, é amá-lo de forma incondicional. Amá-lo sempre. Por isso, a confiança é a atitude por excelência que permite ser em plenitude, porque afeta o ser, a identidade da pessoa.
envolve a pessoa toda, a vontade, a razão e a afetividade. Por isso, na medida em que nós confiamos, de alguma forma, pressupomos um novo nascimento e passamos a viver com um coração novo. É aquilo que dizia lá o Nicodemos. Como é que um homem, sendo velho, pode voltar de novo para o ventre da sua mãe? E Jesus Cristo diz, é um renascer pela força do Espírito. Por isso, a conversão a partir de uma experiência religiosa não é uma submissão a um princípio exterior, como se fosse a aprendizagem. Vamos dar um exemplo. Imaginai que eu vou a conduzir o meu carro. E vou a conduzir o meu carro e não cumpro as regras do trânsito. Não cumpro os sinais, não cumpro os limites de velocidade e a polícia vê-me, e muito bem, multa-me, castiga-me. E eu então fiz a experiência de ser castigado, não gosto, porque ninguém gosta de pagar multas, eu pelo menos não gosto, e então eu submeto-me a algo exterior para, de alguma forma, andar dentro da regra. Isto não é experiência de transcendência, isto não é experiência religiosa. Por isso, quando nós agimos por causa do medo ou por outro motivo, nós não estamos a ter uma experiência religiosa. A experiência religiosa é a condição para a reconciliação do ser humano, que se caracteriza pela sua abertura constitutiva ao absoluto, ao mais além de si mesmo, que é a presença do absoluto no ser humano. Por isso, nós fazemos experiência religiosa quando amamos de forma incondicional e confiamos plenamente em alguém. Amar de forma incondicional e confiar plenamente em alguém é em Jesus Cristo, como facilmente entendemos. Por isso, esta transformação do ser humano, a partir do coração como centro da pessoa, manifesta-se sobretudo na adoção de um estilo de vida ao estilo de Jesus Cristo. Aquele estilo no qual Deus se revelou à humanidade. A experiência de fé cristã consuma-se, ganha corpo, no discipulado de Jesus Cristo. Viver ao estilo de Jesus Cristo. E mais uma vez aqui, podíamos pôr aquela música do Padre Zezinho. Como que é preciso para ser feliz? Viver ao estilo de Jesus Cristo. Por isso, a experiência há de encarnar, sobretudo, numa determinada forma de viver que reproduz a forma de viver de Jesus Cristo, tal como ele instaurou na realização do Reino de Deus. E o que é isto do Reino de Deus? O que é isto do Reino de Deus? É interessante ver que, por exemplo, quando Jesus Cristo estava preso... Não, peço desculpa. Quando João Batista estava preso e ouviu dizer que Jesus andava a fazer ali umas coisas, mandou os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu o Messias que há de vir ou devemos esperar outro? Então os discípulos de João foram ter com Jesus Cristo. Olha, João Batista pergunta: és tu o Messias que há de vir? Ou seja, aquele que vai instaurar o reino de Deus? Ou devemos esperar outro? Jesus Cristo não diz se é ou se não é. Simplesmente diz-lhes isto: e de contar a João o que vês e ouvis. Os coxos andam, os cegos veem, aos mortos é restituída a vida e aos pobres é anunciada a boa nova. Ele não disse se era o Messias, se não era. Disse o que fazia, e o que fazia eram os sinais da presença do Reino de Deus. Por isso, para se fazer esta experiência do Reino de Deus, é viver ao estilo de Jesus Cristo, lutando contra aquilo que Jesus Cristo lutou. A pobreza, a morte, a subjugação, libertando a pessoa de tudo o que a oprime. Por isso, a experiência religiosa tem uma dupla componente. É uma experiência mística e também uma experiência prática. Mística, porque se caracteriza na relação enquanto pessoal com Deus, e é prática porque integra os sentimentos e as atitudes próprias de Jesus. E esta experiência é sempre mediada e sacramental. Mas esta experiência de Deus percebe-se sempre a partir da relação. Nunca se... Deixem-me usar aqui um exemplo. Nós nunca
aliás, no discurso de alguém nós percebemos se está a falar de uma experiência de Deus ou não. Com isto não quero julgar ninguém e todos nós temos as nossas características. Isto também não é uma regra absoluta para toda a gente. Mas reparai, quando o indivíduo diz eu fiz, eu fui capaz, eu era, eu consegui, ou então conseguiu-se, graças a Deus as coisas aconteceram, felizmente Deus atuou e foi possível. O que é que quer dizer? O primeiro centra-se em si. O segundo centra-se em Deus. Por isso, mais do que saber e saber fazer, a experiência religiosa leva-nos a alterar o nosso ser e o nosso saber ser a partir do outro. Por isso, a experiência mística é uma experiência de relação. Pelo que descentrar-se de si mesmo e centrar-se num novo centro, entregar a alguém o governo da sua própria vida, é, por excelência, um ato de liberdade. Nós somos livres, mas o ato de liberdade não é estar sempre em aberto. O ato de liberdade implica fazer opções. Por exemplo, eu sou livre para ficar aqui ou sair. Mas a partir do momento que tomei uma opção livre, eu sou condizente com essa opção. Ser livre implica ser responsável. Por isso, quando nós nos entregamos a Deus, nós estamos a ser livres e a libertarmos-nos para vivermos em plenitude, porque já não vivemos a partir de nós mesmos, mas a partir de alguém com maiúsculo, que sabemos que é Jesus Cristo. Mas das experiências de religiosa, é isto que estamos a ver até aqui, como é que se pode falar em experiência religiosa? Como é que Deus se vai manifestar? Por isso, educar para a experiência religiosa é, de alguma forma, criar atitudes e comportamentos que tornam a pessoa disponível para acolher Deus e o seu mistério na sua vida. Por isso, desde sempre, na história do cristianismo, há uma certa ascese, que é um exercício que o indivíduo faz para se tornar dócil e disponível à ação de Deus. O sujeito, que é livre, é convidado a criar e ser ajudado a criar condições para que Deus opere na sua existência sem que a ação da sua parte fique diminuída. E com isto terminamos, se me permitis. A educação para a experiência religiosa é uma sensibilização e uma educação do indivíduo para ele ter aquela liberdade interior que lhe permite responder positivamente aos apelos de Deus. Caros amigos, este é o assunto que eu queria falar convosco hoje, mas gostava de saber primeiro se ficou alguma questão menos clara que eu pudesse explicar melhor, porque depois no próximo encontro vamos ver questões mais organizativas, mais processuais, mas se este princípio estiver claro, é bem mais simples. Tenho a palavra. Olhem que isto é como nos casamentos americanos. Ou fala agora ou cala-se para sempre. Sr. Padre, deixa dar uma palavrinha. Força, claro. Força. Exato. Primeiro era para... Bom, eu tive contratempo, mas entrei no móvel, acompanhei através do móvel. Depois lembrei-me de um pormenor, reinicializei o computador e a partir daí funcionou bem. Primeiro, era para alguém me ter dito, eu ouvi a ligação, a relação entre esta disciplina, Pedagogia Teológica Pastoral, e a nossa disciplina carinhosa, a identidade da educação moral e religiosa católica. Portanto, pelo que percebemos, há uma relação bastante forte. Uma segunda nota, queria pontuar aqui a questão da pedagogia divina, digamos, os vários aspectos relacionados à educação da fé, das pedagogias, para lembrar do
num texto que nós partilhamos na aula passada, de entre as várias, que a ideia era exatamente fazer a ponte com esta aula, que é a pedagogia de Paulo Freire, um texto Pedagogia, Diálogo e Conflito, em que Paulo Freire realça vários aspectos. Bom, primeiro há um trabalho prévio, Educação e Relação, leitura teológica da pedagogia de Paulo Freire, né? Um dos textos que partilhamos. E nesse texto nós encontramos vários aspectos que o Sr. Padre realçou aqui, né? Depois podemos rever, mas fala da questão da fé, primeiro realça a questão da humildade, né? Que é um aspecto bastante importante do homem enquanto ser inacabado, autossuficiente, para chegar à questão da fé, né? O acreditar nos homens, portanto diz, a fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Portanto, há bocado quando falava do diálogo, da dimensão dialógica, eu lembrei-me desse texto, né? Que ele fala pedagogia, diálogo e conflito, para mostrar a relação, né? Uma certa relação que existe, mas ele, ao realçar essa dimensão, que eu, por acaso, só depois, né, relendo os textos, né, relacionados com esta disciplina, eu pude apreender melhor esta dimensão sobre a fé. Diz, sem esta fé nos homens, o diálogo é uma farsa. Portanto, inexiste. Portanto, um texto bastante curto, mas bastante impactante, né? E que faz a ligação com aquilo que nós vimos, as várias pedagogias divinas, né? Por fim, se o senhor, tendo em conta que a nossa próxima aula vai ser no dia 6 de julho, se o senhor padre pudesse dar, digamos, uma espécie assim de roteiro de leitura, o que é que podem fazer em termos de autoestudo, de trabalho autónomo, até a nossa sessão do dia 6 de julho, né? Seria bom. Obrigado. É isso que eu queria falar agora a seguir, exatamente. Eu ia-vos pedir que, na medida do possível, relessem os apontamentos e procurassem perceber, ou melhor, identificar atividades, ações, onde as diversas dimensões da pedagogia divina acontecem na escola e acontecem na vossa relação pedagógica com os alunos. Como é que, na vossa prática, vós tendes uma coisa muito rica que é a vossa experiência. Isso é fantástico. Ou seja, como é que vocês, na vossa experiência, já viram acontecer ou tomam consciência que aconteceu aquelas notas específicas da pedagogia divina? Pode ser? Professor Florencio, pode ser isso? Ok. O José Lino está a bater palmas, obrigado. Bem, antes eu gostaria de fazer uma questão. Diga, Manuel, por favor. O senhor estava a falar da pessoa de Deus, não é? Sim. E o senhor fez uma afirmação que sempre eu venho há muito tempo tentando entender e creio que o senhor, sendo um padre, tenha muito a falar sobre isso, não é? O senhor disse que ninguém até este momento conhece Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Sim. Okay. Tendo em consideração o capítulo 14 São João. de São João, versículo 6 a 9, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceste. Agora, Filipe, um dos discípulos, pergunta, quer dizer, diz, Senhor, mostre-nos o Pai, não é? Isso nos basta. Praticamente, isso nos basta.
Jesus veio dizer aqui, há tanto tempo que estou convosco, tu não me conheces? Então, ele acaba por fazer uma afirmação mais profunda, dizendo, quem me vê, vê o Pai. Sim, Manuel. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem acerca desse assunto. Manuel, você meteu-se num tema, meteu-me num tema que eu acho fantástico. Era capaz de gastar aqui 2 horas a conversar sobre isso. A minha questão é esta. Quando eu disse, vou primeiro situar a questão e depois dar-lhe a minha visão daquilo que o senhor coloca, que é um tema que a mim também me ocupa muito. Portanto, quando eu disse, a Deus nunca ninguém o viu, é no sentido de dizer que nós nunca vimos Deus como estamos a ver agora o nosso computador ou o nosso tablet. Nós nunca vimos Deus com os olhos da cara. Podeis dizer, mas tu és padre e tu sempre que celebras a Eucaristia, Deus o pão transforma-se em corpo e o sangue e o vinho transforma-se em sangue. É verdade, mas continua a ser igual a pão e igual a vinho. Portanto, ver Deus com os olhos da cara, nunca ninguém o viu. Nós vemos Deus sempre de forma mediada. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, nós somos capazes de fazer esta experiência de relação com Deus e este ver no sentido que eu falava há um bocado do Eureka, o ver porque se fez uma experiência e se percebeu por dentro. Aliás, eu nos apontamentos que vos mandei, cito lá um texto do professor Rico Pavés, em que ele diz que a experiência tem que ser feita na totalidade das faculdades. A inteligência, a afetividade e vontade. Caminho, verdade e vida. Quando o indivíduo deixa que a sua inteligência, a sua afetividade e a sua vontade sejam tocados por Deus, a inteligência toca pela palavra de Deus, a vontade pelo pôr em prática imitando Jesus Cristo, a afetividade pela liturgia e pela oração, quando a pessoa toda se deixa tocar por Deus e pela sua graça, ele então percebe que está ali uma experiência tão forte e tão profunda que só pode ser Deus. E estou a citar a quinta morada da Santa Teresa de Lisieux. Ou seja, Santa Teresa d'Ávila, peço desculpa. Ou seja, esta experiência de saber, uma experiência por dentro que percebemos que efetivamente estamos a fazer com Deus, é uma experiência mediada sempre pela comunidade, pelos acontecimentos e pelos sinais, que nós somos capazes de ler e interpretar à luz de uma experiência crente e por isso podemos dizer, em sentido espiritual, que vimos Deus. Estamos a ver Deus. Daí quando eu dizia há um bocado, a Deus nunca ninguém o viu, é muito importante isso. É muito importante. Ok, muito obrigado. Houve um colega que perguntou o que é que significa RICA. R-I-C-A. Quer dizer Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. RICA quer dizer Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. É um livro litúrgico que se fores a um site se puseres no Google Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, sai-vos esse exemplar logo disponível e grátis. Manuel, não sei se respondi à sua questão. O senhor praticamente respondeu. Eu tinha mais uma curiosidade. Não sei, talvez eu deveria colocar aqui, não é? Mas sendo uma aula diferente, não sei se mais alunos têm, mais colegas têm outro assunto que tem mais a ver com essa disciplina. Então, vamos coisa. O Arnaldo, Manuel, espera um bocadinho. O Arnaldo pediu a palavra. Vamos dar a palavra ao Arnaldo e depois voltamos assim, está bem? Ok. Arnaldo, faça favor. Eu queria só que o professor explicasse mais uma vez sobre o trabalho. O trabalho... Obrigado, Arnaldo. O trabalho que eu lhe peço é volta a reler os apontamentos, a primeira parte, é até metade do segundo capítulo. E, ao ver aquilo que são as características da pedagogia divina, que identifique na sua experiência de professor, na sua presença na escola, na relação com os seus alunos, algumas vezes que aquilo aconteceu como ali diz.
identificar aquelas características na sua ação. Professor, agora quem não é professor... Pois, quem não é professor tem experiência de ter sido aluno e tem a experiência de viver em relação com outras pessoas, não é? Eu, por acaso, sou polícia, é isso que eu queria. É polícia? Sim, sou. Não foi você que me multou por excesso de velocidade, pois não? Com certeza, claro que não. Vamos a brincar. Olha, tinha um polícia na turma e não sabia. Mas olha... É essa orientação que eu queria. Como? Não, eu disse, eu queria essa orientação para colocar dentro do meu trabalho, fazer isso. Eu peço desculpa, Arnaldo, eu dei o exemplo da escola porque tinha em mente que todos eram professores, mas estava enganado, peço desculpa. Na vossa prática profissional, na vossa relação com os amigos, na vossa prática crente, com certeza, ides ver que a pedagogia, os traços da pedagogia divina podem ser identificados. O que eu quero é que cada um faça uma autoavaliação para depois ser capaz de implementar a pedagogia divina com esta clareza. Está bom? Está bem, senhor. Muito obrigado, Arnaldo. Igualmente. Não sei se mais alguém quer falar. Sim, senhor professor. Diga, Maria. Sim, professor. Estou com um problema de rede. Professor, eu li o documento pelo qual o senhor acabou de explicar-nos, porque o senhor professor Lourenço nos enviou a tempo e eu tive a atenção de ler. Então, eu pude perceber que a pedagogia divina tem vários ramos, como pedagogia de condescendência, pedagogia... Várias características. Várias características, isso mesmo. Então, como cheguei tarde, eu queria, por favor, professor, se é possível, fizesse um resumo da pedagogia da condescendência para eu poder poder comparar. Maria Leonilda, é simples. Para começar, eu hoje já não, porque agora tenho uma reunião às 7, mas às 7 daqui, aqui já são 7 menos um quarto. Mas logo à noite, amanhã vou fazer a conversão deste vídeo e vou enviá-lo ao professor Florenço, se ele quiser fazer com o vídeo, se quiser, e pode-vos enviar. Mas quando eu falei da condescendência, o exemplo que dei foi quando nós vamos falar com uma criança. Nós adultos, altos, com a nossa linguagem elaborada, nós inclinámos-nos com a criança, ajoelhámos ao pé dela, falámos de forma simples, ou seja, estemos ao nível da criança, físico e intelectualmente, para que a criança seja capaz de nos compreender. O que Deus fez em Jesus Cristo foi assumir, descer à condição humana para falar connosco em linguagem e palavras humanas. Eu estou a ouvir muito ruído de fundo. Ana Rosa, a senhora pediu a palavra. Faz favor, que eu estava aqui a ver a mão no ar. Arnaldo, fecha o microfone, se faz favor. Estou sim? Ana Rosa, não quer dizer nada? Desculpa, eu estava com o microfone. Eu não estou a ouvir nada, dona Ana Rosa. Ana Rosa tem problema de rede. Fechado, não percebi. Desculpa. Não conseguiu. Já posso? Pode. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ana Rosa, sim. O resto. Ok. Eu queria perguntar, tendo em conta as características da pedagogia divina, sim. Eu queria perguntar ao senhor professor se a pedagogia divina pode ser adotada em qualquer das áreas, tendo em conta o que o colega Arnaldo perguntou. Sim. Sendo
um polícia ou pessoal que trabalha em qualquer outras áreas, se podia ser adotado ou implementado em qualquer outras áreas, que não fosse o professor ou professora de educação moral religiosa católica. Sim, pode, porque a pedagogia divina deriva de um modo de Deus se dar a conhecer, e o modo como Deus se dá a conhecer marca um determinado estilo, uma determinada forma de ser e de estar. Claro que eu, nesta reflexão que fiz convosco, foquei-me muito naquilo que é a vertente educativa. Logo, professor, encarregado de educação. Mas viver ao estilo de Jesus implica, ou melhor, é possível de ser vivido em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Até sei lá, imagina que eu trabalho no campo e cultivo o campo todos os dias. Eu aí também posso aplicar os princípios da pedagogia divina na forma como me relaciono, na forma como estou, na forma como interajo com as outras pessoas. Certo, obrigada. Obrigado, Ana Rosa. Professor Florencio, ficamos por aqui? Exato, acho que sim. Ok, no dia 6 de julho voltamos a ver-nos. À mesma hora, certo. Está bem. Ok, muito obrigado, professor. Caros amigos, um grande abraço. E, professor Florencio, obrigado pela oportunidade, sim? Certo, tá bom. Nós é que agradecemos. Bem-aja. Obrigado. Muito obrigada. Continuação.